Olá, boa tarde para você. Hoje é terça-feira, dia 25 de abril. Como é que estão as coisas por aí? Espero que bem. Esse é o Boletim Legislativo e eu te faço o convite para acompanhar as principais notícias da Câmara e da nossa cidade a partir de agora. Seja você muito bem-vindo. Vamos juntos. E a gente começa o Boletim Legislativo de hoje falando sobre uma novidade. Os ônibus de São José dos Campos vão ter assentos preferenciais indicados com o símbolo do TEA, que é o transtorno do espectro autista. A proposta é fruto de um projeto de lei aprovado na Câmara, de autoria dos vereadores que compõem a Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo. Confira. Hoje a Gislaine comemora as vitórias no desenvolvimento da filha Larissa, de 17 anos, que tem transtorno do espectro autista. Mas no passado não foi bem assim. Com a falta de um debate maior sobre o tema e a dificuldade do diagnóstico pelos médicos, ela contou com a ajuda da internet para identificar o autismo da filha, ainda criança. Ela chegou para mim e eu fui brincar com ela, já não olhava para mim. Entendeu? Daí eu fiquei muito triste, eu achei que ela não gostasse de mim. E joguei no Google, na época, e perguntei assim, a minha filha não me olha. Daí eu vi o que eu achei na época foi como é que fala? Um desenhinho, né? Da Turma da Mônica, do anjinho, falando sobre o autismo. Por cima, assim, daí eu fiquei em choque, chorei bastante, e fui depois no médico, né? Só que daí, como ela tinha bastante crise, que começou a ter também depois, de epilepsia, a gente não sabia o que era. Daí foram vários exames, muitas coisas. E um dos desafios enfrentados por mãe e filha foi encarar o transporte público. A Gislaine lembra que, por falta de informação, as pessoas não sabiam que a Larissa tinha autismo e questionavam se ela precisava do assento prioritário. Eu fui meio que coagida por uma senhora de idade, aí eu saí com os meus filhos do assento de preferencial de idosos, porque ela queria sentar. Sendo que eu tinha um neném, que era o meu filho caçula, 2 nenéns, né? 2 nenéns, e um filho mais velho que tinha acho que 10 anos, para ajudar com toda aquela questão. E ela também tinha epilepsia, então que também são uma questão de doenças invisíveis. Para evitar situações como a que a Gislaine enfrentou com a filha, um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal vai incluir os autistas em assentos preferenciais no transporte coletivo. Com a medida, os ônibus de São José dos Campos vão contar com adesivos do símbolo do TEA, como que já existem para idosos e pessoas com deficiência. O projeto foi proposto pela Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo. Essa foi uma das demandas que nós recebemos sobre a questão da mobilidade, né, urbana, que os ônibus eles têm toda já a identificação, e é por lei, né, de alguns dos assentos especiais, aqueles que, como idoso, pessoa com deficiência, só que assim como os direitos deles, por lei, são conquistados ali, também o símbolo do autista é por lei, tanto lei municipal, nossa aqui, né, que a gente coloca esse símbolo junto a esses outros, ao assento que tem, que já oferece o direito aos outros já conquistados, né? Ao idoso, a pessoa com deficiência, gestante, e a colocação também ajuda numa questão de conscientização. É muito importante quando a gente faz essa inclusão, além de fazer essa inclusão, faz um trabalho de conscientização a todas as pessoas sobre o autista. O vereador Marcão da Academia reforça que o projeto de lei aprovado, além de garantir a acessibilidade, vem para ajudar na conscientização, já que as pessoas vão buscar saber mais sobre o que significa o laço do autismo e, assim, romper as barreiras do preconceito. É uma forma de conscientização a todos ali, que identificar que aquele local ali é um local que também o autista tem o seu direito conquistado por lei. Porque é bem difícil você identificar um autista, né? Até pelos seus caracteres, não é tão fácil assim. E quando você tem um assento e você vai começar a perceber, né, que ali tem uma pessoa também que pode ser uma pessoa com autismo. Além dos pais, as entidades da cidade também comemoram a conquista. A médica Camila Calaur, da Associação TEA Amigos de São José dos Campos, reforça que a lei aprovada na Câmara atende a população de autistas, que só aumenta, público que está presente em todos os espaços da sociedade, inclusive no transporte público.
A identificação dessa lei é importante, porque o autista ele não tem uma cara, ele não tem uma característica física, ele não tem uma característica específica que você bate o olho e identifica. Então, muitas vezes, as pessoas não têm esse conhecimento, né? Ela sabe que aqui a fila, né, o assento no ônibus é para prioridade, mas lembra do idoso, lembra da gestante e esquece das outras prioridades. Então, na hora que a gente identifica, a gente facilita e a gente divulga a informação. E para pais de pessoas com um transtorno do espectro autista, como a Gislaine, o desafio é a inclusão no futuro. Garantir a Larissa o direito de prioridade no transporte é mais um passo para a autonomia da filha. Toda mãe e pai de pessoa deficiência, a gente sonha com a independência do filho. Não só de um filho assim, mas com certeza, né? Que é mais difícil. Um público que vem aumentando de quantidade e é um público que precisa de muito amparo de políticas públicas, tanto com relação à parte de educação, quanto com relação à parte de saúde, justamente para, de todas essas formas, eles irem tendo as intervenções necessárias e buscando cada vez mais a autonomia e independência deles para viver na sociedade. E a Câmara sediou um evento do Tribunal de Contas do Estado para orientar gestores municipais sobre a prestação dos recursos públicos. Participaram 24 prefeitos, entre eles o de São José dos Campos, Anderson Farias. Os vereadores Zé Luiz, que representou a presidência da casa no evento, Amélia Naomi e Renato Santiago também participaram do evento. Confira. O Tribunal de Contas do Estado reuniu na Câmara Municipal 24 prefeitos da região, entre eles o de São José dos Campos, Anderson Farias. Os vereadores Zé Luiz, que representou o presidente da casa, Amélia Naomi e Renato Santiago, acompanharam o evento, que orientou os gestores sobre a prestação de contas. Um grande levantamento sobre a situação de cada um dos 54 municípios que estão abrangidos aqui na nossa fiscalização, com informações sobre educação, saúde, planejamento, meio ambiente, execução fiscal, uma série de dados que permitirão que o planejamento para os próximos meses, para o fechamento desse ano e para o próprio andamento da história do município, seja feito calcado em bases reais, com dados confiáveis. O prefeito de São José dos Campos é um dos gestores públicos que recebeu dados compilados inéditos com o diagnóstico das respectivas cidades. Para Anderson Farias, o material ajuda no planejamento e na gestão. Primeiro que esses dados nos ajudam a elegermos prioridade para que a gente possa ter ações muito mais efetivas de acordo com as necessidades. Esses dados nos dão muito mais embasamento também para que a gente possa fazer comparativos com as informações que nós temos aqui na cidade. Então, é super importante, né, esse conteúdo da qual o Tribunal de Contas disponibiliza para nós nos municípios. E de uma forma muito rápida, porque assim, já fechamos o ano de 22 e o Tribunal já com todo o seu esforço, já o seu trabalho de levantamento de dados e informações, já está colocando à disposição dos gestores públicos. Então, parabéns ao Tribunal de Contas. Entre os assuntos, o destaque vai para a tecnologia, que está cada vez mais presente na prestação de contas. O tema fará parte da nova Lei de Licitações, que entra em vigor em janeiro do ano que vem. A lei estabelece regras, como do pregão eletrônico, que vai incluir gravações de som e imagem no processo. Os vereadores reforçam a importância da Câmara na avaliação, fiscalização e aprovação de contas. A lei de licitações é uma das mais complexas que nós temos. Ela precisa, você precisa definir todos os pontos, a aplicabilidade dela, o dia a dia. Então, com a nova legislação, algumas coisas ela terão um efeito mais rápido na vida do gestor. Então, sabendo aplicar e o jeito que o próprio Tribunal de Contas, que é o órgão de controle fiscalizador, está como eles usaram aqui o termo, né? Usando a pedagogia do conhecimento, para nós vai ser muito importante, para os gestores públicos vai ser muito importante, para a Câmara Municipal, para as câmaras municipais será importante, ou seja, saber como essa legislação será no dia a dia, ou seja, aplicada. A Câmara tem uma parceria com o Tribunal de Contas. Todo ano a gente faz um seminário. Então é importante, porque ele é um debate regional. Então, vários prefeitos estão aqui, também os secretários que fazem lá, né,
que é o que sinaliza as receitas. Agora é fundamental, porque está tendo muitas mudanças. A lei de licitação está mudando e essa transição é importante, essa troca de informação. Então é fundamental que a gente cedie esse debate. E dentro desse processo de aprovação de contas, o TCE conta com a participação importante do Ministério Público de Contas do Estado. A procuradora Letícia Feres explica quais parâmetros os gestores devem seguir para conseguir administrar as contas com eficiência. Eu entendo que o mais importante é o planejamento. Hoje, um dos temas principais que está sendo aqui tratado é o índice de efetividade dos municípios. Se os municípios seguirem esse EGM, que é esse índice de efetividade que está sendo muito abordado aqui hoje, eu acho que ali sai um planejamento quase que natural. Então esses índices, eles são um ótimo parâmetro para quem quer acertar, para quem quer aprender, para quem quer fazer certo, melhorar. Assim o município consegue visualizar com clareza onde o município está e aonde ele quer chegar, o quanto ele precisa melhorar. É possível ele comparar com outros municípios da região, outros entes da região. Então eu acho que o principal para obter esse planejamento, que é o fundamental, o principal, é oriente-se pelo índice de efetividade. Seguimos o boletim legislativo de hoje falando sobre emprego, papel e caneta na mão para anotar as oportunidades disponíveis no Pátio de São José dos Campos. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para adesivador, atendente, auxiliar de bar, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliares de pessoal, auxiliar de serviços gerais, auxiliar fiscal, auxiliar técnico eletricista, balconista, caldeireiro, caseiro, corretor de imóveis, costureira, cozinheira, dedetizador, eletricista automotivo, eletricista de painéis, eletricista de refrigeração, empregada doméstica, encarregado de obras, inspetor de qualidade, leiturista, líder de manutenção e instalação de refrigeração, líder de prevenção e perdas, mecânico de automóvel, mecânico de refrigeração, mecânico diesel, meio oficial mecânico, motorista carreteiro, operador de bobcat, operador de escavadeira, operador de telemarketing, recepcionista, recepcionista júnior, serralheiro, serralheiro artístico, soldador e vendedora. Ainda há vagas para pessoa com deficiência, nos cargos de auxiliar de limpeza, operador de loja, operador de telemarketing e repositor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E agora a gente muda de assunto para falar sobre educação. As escolas municipais de São José dos Campos receberam neste ano reforço de psicólogos para atuar na orientação educacional da rede. Os profissionais também acolhem emocionalmente alunos e familiares. O objetivo é prevenir e diminuir os casos de violência escolar e ajudar no desenvolvimento dos estudantes. Na Câmara, os vereadores da Frente de Educação e Promoção Social discutem projetos de lei que combatem o bullying nas escolas. Confira na reportagem. No estado de São Paulo, 48% dos alunos de escolas estaduais e 19% dos professores já sofreram algum tipo de violência no ambiente escolar. Esses dados são da pesquisa do Sindicato dos Professores do Estado, a APOESP. As escolas municipais de São José dos Campos também se preocupam com o tema. Segundo a Prefeitura da cidade, 67 escolas irão contar com mais um serviço disponível aos alunos, o atendimento de psicólogos. Desde março desse ano, o psicólogo Carlos atua nessa escola municipal na região leste da cidade. Vamos trabalhar as questões socioemocionais do aluno, sentimento e emoções, questão de diversidade de território do aluno, onde o aluno, o que ele traz com ele, da formação dele, e a gente vai conseguir trabalhar essa questão socioemocional, de lidar com sentimentos, emoções, e essa questão mesmo que ele traz dele, do estilo dele, né, do território dele, da família dele. Isso ajuda também essa questão do bullying, o aluno chegar mais próximo da percepção do outro, de entender a diferença do outro, da diversidade. Ainda segundo a pesquisa da APOESP, 89% dos estudantes consideram importante que a escola tenha projetos de acompanhamento da saúde mental.
O secretário de Educação e Cidadania de São José acredita que, mesmo pelo pouco tempo, a implementação desse serviço já está fortalecendo a aprendizagem dos alunos e contribuindo com o trabalho dos profissionais. Resultado em educação, ele é de médio e longo prazo. O que a gente percebe é uma satisfação dos professores, dos alunos, das famílias, de poder contar com mais esse serviço nas escolas, e a gente acredita que, em breve, os resultados apareçam, né? Tem que tomar cuidado também por um certo imediatismo, né? O projeto acontece há 3 meses, então ainda é uma fase de implantação, é uma fase de acomodação, de definição de protocolos, para que a gente possa fazer o que seja um projeto de sucesso e duradouro na rede. O trabalho desse profissional agora faz parte das ações do SOI, Setor de Orientação Educacional da Rede de Ensino Municipal. As ações desse setor contam com um time qualificado de profissionais que faz orientação educacional e acolhimento emocional e efetivo dos alunos e familiares. Na mesma escola, a orientadora comemora a chegada do psicólogo e acredita que deve melhorar cada vez mais o desenvolvimento das competências socioemocionais dos alunos. A chegada do psicólogo foi celebrada aqui na nossa escola. Eu acredito que na rede em si, todos receberam muito bem esse profissional. As crianças o acolheram com muito carinho e nós já tivemos um feedback muito positivo das crianças e das famílias também com o trabalho que o psicólogo já tem desenvolvido aqui na nossa escola. Na Câmara Municipal, a Comissão de Educação e Promoção Social, que é composta pelos vereadores Fabião Zagueiro, Tomás Henrique e Juliana Fraga, tem se reunido regularmente para discutir temas voltados à educação, como o bullying, que impacta diretamente na saúde mental dos estudantes nas escolas. O vereador Tomás salienta que um projeto está em tramitação na casa sobre uma política de diretrizes anti-bullying em sala de aula nas escolas municipais e particulares de São José dos Campos. Eu propus um projeto que está em tramitação na casa, esse projeto passa pela Comissão de Educação, a qual eu faço parte, que estabelece uma política anti-bullying em São José dos Campos, como, por exemplo, o livro de registro de bullying, para que o município possa ter esse registro não só nas escolas municipais, mas em toda a rede de escolas do município, para que a gente possa, a partir dessas diretrizes, preparar toda a comunidade escolar, então estudantes, professores e também os pais, a família, que é hiper importante nesse processo, para lidar com esse problema do bullying, né? A vereadora Juliana Fraga, que é professora, apoia o projeto e aponta algumas ações que devem ser tomadas por conta dos casos recentes de ataques nas escolas. Trabalhar uma cultura de paz, né? Trabalhar exatamente um novo olhar para a sociedade de respeito, de tolerância, de menos arma. Então, porque senão a gente não vai colher coisa boa se a gente continuar plantando esse tipo de discurso, esse tipo de visão que não respeita o outro porque ele é diferente. Então, em conjunto a todas as ações nas escolas, a gente precisa trabalhar na sociedade, na escola e na sociedade, um novo olhar para que a gente colha paz também. E ainda sobre o tema educação e o fim da violência nas escolas, no Boletim Entrevista de hoje, o Samuel Strasser conversou com uma psicóloga que vai ajudar pais, responsáveis e toda a família a acolherem crianças e jovens que possam estar enfrentando bullying na sala de aula. Assunto sério, viu, que merece a atenção de todos. Seja bem-vindo ao Boletim Entrevista de hoje. A gente vai falar sobre bullying e por isso eu estou aqui com a psicóloga Fabiana Luquemeier. Seja bem-vinda, Fabiana. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, Samuel. E, Fabiana, bullying é um assunto bastante sério, né? Tem uma pesquisa do IBGE que fala que pelo menos 40% das crianças, dos jovens, já sofreram bullying na escola. Mas para a gente explicar certinho para os pais e até mesmo para as crianças, o que caracteriza o bullying? Então, o bullying, né, a gente fala que, bullying, essa coisa moderna. Gente, bullying, né, sempre existiu. Porque a maldade humana, o instinto humano, tudo que você caracteriza, assim, o seu instinto de raiva, agressão, isso sempre existiu. Vem no nosso DNA, né? O medo, a raiva, o instinto de sobrevivência. Então, essa reação
que caracteriza o bullying, na verdade, assim, ele é um agressor, né? Ele agride de alguma forma, colocando apelidos indesejados, agredindo verbalmente, fisicamente, ou às vezes é só ameaça. Você só está ameaçando. Só que só de ameaçar, isso se for de forma repetida, né? Uma vez só, você provocar um amigo, eu acho que a gente tem que ser um pouco também, não é tudo que é bullying, né? Falou uma vez lá, Samuel, você é isso, né? Deu um apelido que você não gosta. E aí, não deu mais, isso não é bullying. Isso é brincadeira de criança, de adolescente, e que faz parte. Agora, se você faz repetidamente, se a pessoa, ela fala que ela não gosta, ou não fala, mas ela corporalmente mostra que ela não gostou daquela palavra, daquela agressão, provocação. Então, tudo que você faz para atingir o outro, para provocar o outro de forma repetida, né, é uma maldade, mas é uma maldade cruel, assim, é mais cruel de você querer realmente colocar a pessoa para baixo, querer detonar, né, a autoestima dela, a autoconfiança dela, faz de propósito e, detalhe, né, quem faz o bullying, quem pratica, ele quer chamar a atenção das outras pessoas. Às vezes, a própria pessoa que pratica o bullying é que está precisando de ajuda. Né? Mas o bullying, em inglês, né? Não tem uma tradução para bullying. Bullying é agressor. Então, bullying é agredindo, né? Então, é uma característica que é normal, sempre existiu, porém, tem que ser olhada, como vocês estão fazendo, de uma forma importante para que isso não se reverbere. Eu acho interessante até a gente ponderar isso, né? Que muitas vezes quem comete o bullying sofre isso de alguma outra maneira, né? Aquela história de o sonho do oprimido é ser opressor. É verdade. Mas assim, Fabiana, como que a gente ajuda as crianças e como a gente identifica? Porque como você falou, muitas vezes as crianças elas não demonstram, né, que elas estão sofrendo essa opressão dentro das escolas. Ótima pergunta, Samuel. Para os pais, é importante para os pais ou para os professores, por exemplo, quando a criança começa a cair a nota, ela do nada não quer ir para a escola, ela fala do assunto de uma forma ruim, ela não quer, às vezes, tocar no assunto escola, ou não. Ela reclama que, eu sou burro, ela começa a se detonar. Não, mãe, eu sou isso, pai, eu sou aquilo, eu não presto, eu não gosto. Começa a se degradar. Isso do nada. Às vezes está sensível, então está chorando o tempo todo, ou não, ou ao contrário. Ela começa a agredir os pais, ela começa a ficar irritada com as pessoas, e se ela não pode, ela é agredida na escola, ela vai agredir em casa, agride o cachorro, agride o pai, a mãe. Então, claro, uma parte, gente, da agressão, do distanciamento do adolescente para com os pais é normal. É normal esse distanciamento, querer ficar no quarto. Tá deprimido? Não. Tá sofrendo bullying? Não, muitas vezes não. Então, por isso que às vezes você conversar com o seu filho, né, sempre, não é só quando ele tem problema. E daí, quando ele tiver problema, ele vai te ouvir. Então, se você tiver uma boa comunicação com o seu filho, ele vai chegar em casa e falar, mãe, então, ou pai, ou tio, padrinho, ele vai falar para alguém. E sempre falar, filho, se você estiver passando por alguma coisa na escola, fala para mim ou para o seu pai, porque às vezes eles não querem falar, porque o próprio agressor fala, se você falar para alguém, se vier o papaizinho, a mamãezinha aqui na escola, então eles fazem uma chantagem emocional para que ele não fale e fica sofrendo, né? É desesperador para quem sente, mas se ele tiver uma boa comunicação dos pais para com ele, ele vai falar. Em algum momento ele não vai aguentar e vai falar. E o que eu acho interessante é que, assim, mesmo que haja essa opressão, né, essas ameaças do opressor, se ele comunicar os pais agirem, comunicarem a escola, né, a escola ela não vai ser conivente, né, é o que a gente se espera, né, alguma atitude vai ser tomada. Então, acho que essa é a grande dica de hoje, comunicação com os filhos, né, conversar com os filhos, sem extrapolar também
né, a privacidade deles, mas para identificar se ele está sofrendo alguma coisa. Bem, Fabiano, nosso tempo é curto, muito obrigado. Eu que agradeço. As portas aqui estão abertas e até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço o convite. Gente, o Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Até mais. Muito obrigada, viu, Samuel? Olha, ainda sobre o fim da violência nas escolas, este mês o governo do estado anunciou um pacote com políticas públicas para aumentar a segurança no ambiente escolar. Serão cerca de 240 milhões de reais que vão ser destinados para a contratação de 550 psicólogos e 1.000 seguranças privados. E o governo ainda anunciou o aumento no efetivo de professores com horas extras exclusivas para lidar com questões de convivência e a atualização da plataforma que registra as ocorrências escolares na rede estadual de ensino. E antes do jornal acabar, programe-se com a previsão do tempo. Será que chove ainda nesta terça-feira? Confira também se o tempo muda nesta quarta. Dá só uma olhada. Esta terça-feira será de sol entre nuvens, não deve chover. A temperatura máxima chega aos 27 graus e a mínima é de 12. A quarta-feira terá sol pela manhã, com aumento de nuvens pela tarde. O fim do dia será de chuva. Máxima de 28 graus e mínima de 15. Pessoal, acabou o Boletim Legislativo de hoje. Te agradeço pela companhia e te convido a continuar com a gente. A seguir tem o Estação Mercado, para você ficar bem informado com dicas sobre o mercado de trabalho. E logo depois, às 3 horas da tarde, a Gisele Lopes apresenta o De Bem com Você, com muita informação legal para cuidarmos da nossa saúde. Não perca! A gente se encontra amanhã. Um beijo para você! Tchau!